do verso 32 em diante. Mateus 24, 32 em diante. O texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Mateus 24, 32 em diante diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. Irmãos, a volta de Jesus é um assunto de extrema importância para a fé cristã. É um assunto que devemos estar sempre voltando a ele. E às vezes a igreja tem esquecido de falar sobre esse assunto, mas ele é fundamental para a nossa fé. E a fé cristã, ela está de fato baseada nesse fato da volta de Jesus Cristo. E precisamos então constantemente estar voltando aos textos bíblicos que nos falam sobre esse assunto. Nós temos diversos textos bíblicos hoje, eu escolhi esse aqui, mas nós podemos ler por toda a Bíblia diversos textos que vão nos falar sobre esse assunto e a importância dele para a nossa vida e para a nossa fé. Isso se reveste de grande importância porque corremos o risco, né, de sermos atropelados pela correria do dia a dia e nos esquecermos desse detalhe, desse assunto, dessa doutrina que é de extrema importância para a nossa fé. E Jesus Cristo voltará no dia final, no fim dos tempos, para julgar os vivos e os mortos. É um assunto que é importante tanto para os crentes quanto para os incrédulos, porque esse é o evento mais certo do futuro. Nenhum de nós aqui pode prever o futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 anos, 5 anos, amanhã, nada. Mas nós podemos ter essa certeza. E esse evento acontecerá. Você pode ter essa absoluta certeza de que Jesus voltará. E o texto não deixa que a gente marque nenhuma data. Mas coloque na sua agenda essa certeza. Se você não sabe nada do futuro, uma coisa você pode saber: Jesus voltará a este mundo uma segunda vez. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele vai dizer algumas coisas de extrema importância a esse respeito, que devem chamar a sua atenção, que devem fazer você meditar sobre isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 em diante, diz assim: Amados,
Esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual também veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição de todos os homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém. E palavra, irmãos, que vem realmente reforçar tudo isso que a gente está falando aqui. A vinda de Jesus é certa, será um evento extraordinário, será um evento catastrófico, será um evento que vai mudar todo o universo, vai mudar tudo aquilo que você conhece hoje como universo, que os cientistas estão olhando e pesquisando. Tudo isso vai ser atingido pela volta de Jesus. Algo que a gente não consegue nem imaginar, mas que Pedro descreve ali tão bem. E no texto que nós lemos aqui de Mateus, capítulo 24, nós vemos Jesus falando sobre isso. Ele não entra em muitos detalhes, mas algumas coisas eu quero destacar aqui nessa noite para que esse assunto toque o seu coração, para que você esteja realmente preparado para esse evento que é, como eu já disse, o mais certo do nosso futuro. Primeiramente, Jesus fala que a sua volta será algo totalmente inesperado. Nesse capítulo, no versículo 27, que nós não lemos, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E no verso 36, Jesus disse: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ele está dizendo aqui que o mundo será pego de surpresa. Nós estudamos escatologia, nós temos toda uma história e um estudo, e a gente tem eventos que a gente vai colocando aí, né, e mais ou menos a gente vai fazendo na cabeça da gente um mapa de quando Jesus voltar. Mas a questão é o seguinte: Jesus está dizendo que será inesperado. Às vezes nessa mapa tem que acontecer aquilo, tem que acontecer isso, não aconteceu esse evento, mas nada disso nos garante. Nada disso, será algo totalmente inesperado. E esse é o segredo mais bem guardado do universo. Ninguém sabe.
a não ser o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E isso é muito interessante, por quê? Que nem o próprio Jesus, aquele que vai voltar, que estará diretamente envolvido, não sabe. Então, será um evento inesperado. Muitos acontecimentos estão preditos, nós vamos ver aqui, mas precisamos ter em mente isso. Não fique imaginando que falta acontecer isto ou aquilo para que Jesus volte. Pode ser a qualquer momento. Não podemos delimitar a ação de Deus. E muitos se preocupam com essa questão da data. Por exemplo, esse texto aqui, Jesus fala da parábola da figueira. E diz, olha, que os judeus sabiam distinguir a época quando olhavam para a figueira que estava florescendo. Está chegando o verão. Mas eles não sabiam discernir as cidades dos tempos. Mas muita gente pega essa palavra e diz que a figueira é símbolo de Israel. E pega então a formação do Estado de Israel, que aconteceu em 1948, para marcar a volta de Jesus, porque ele disse que vai ser dessa geração. Então a geração que vir o Estado de Israel sendo formado, vai ser a geração da volta. E por isso, alguns apóstolos, alguns místicos têm marcado a volta de Jesus para agora. Marcaram para 1997, depois mudaram para 2000 não sei o quê, agora 2018. E o que eu digo? Um dia alguém vai acertar, né? Porque Jesus vai voltar. Então, uma hora alguém acerta. Mas esse é um segredo que o Pai tem para si. Então, o que Jesus está nos falando aqui, irmãos? Que não é questão de ficarmos especulando. Quando será esse dia? Mas a ênfase de Jesus está na necessidade de nós estarmos preparados para quando esse dia chegar. Que não nos pegue de surpresa. De surpresa no sentido de nós não estarmos preparados. Então, essa é a ênfase de Jesus aqui no texto que nós estamos lendo. Que essa volta dele será algo inesperado. E nós precisamos estar preparados para isso. Mas Jesus não nos deixa órfãos. Ele nos dá algumas dicas. Ele fala de alguns sinais que deveriam anteceder a sua volta, para que com isso seus discípulos estivessem apercebidos dessa situação. E Jesus então fala que nós precisamos aprender a ver os sinais dos tempos. Do versículo 32 ao 34, ele está falando dos judeus que sabiam discernir o tempo, mas que nós precisamos saber discernir a época que nós estamos vivendo. Cada geração de cristãos precisa fazer isso, discernir o tempo que nós estamos vivendo. E Jesus disse que a geração que vir acontecendo algumas coisas que ele já tinha dito aí nos versículos anteriores, esses sinais deveriam nos deixar em alertas para isso. E eu penso, irmãos, que nenhuma geração na história viu as coisas que nós estamos vendo nos nossos dias. Nenhuma outra geração da história, você pode ver, viu o que está acontecendo nos nossos dias. Realmente é algo que deve chamar a nossa atenção. E Jesus colocou aqui algumas coisas, só para a gente recordar. Ele falou que a volta dele se daria quando o evangelho fosse pregado a todas as nações. Isso há 2000 anos atrás. Você pensar que alguns séculos atrás a igreja enviou missionários para todo mundo e o evangelho foi se espalhando aos confins da terra. Chegou até nós. Nós somos os confins da terra em relação a Jerusalém. E chegou até nós. E a igreja tem se empenhado na obra missionária. E hoje, através da internet, o evangelho está chegando em todas as partes do mundo. Ondas de rádio. O evangelho tem sido pregado. E eu fico pensando, será que ainda resta alguma etnia, algum povo para ouvir o evangelho? Eu acho que vai ser muito difícil. Por isso, esse é um sinal.
claramente que você tem para ficar apercebido, desperto. Olha, a coisa está caminhando. Hoje, mais povos conhecem o Evangelho do que há 10 anos atrás. Uma outra questão, Jesus fala de, quando a gente ouvir notícias sobre guerras e rumores de guerras. Se você liga a televisão, se você lê um jornal, se você acessa a internet, você vai ouvir falar de guerras e rumores de guerra todos os dias. Guerras entre nações, guerras entre etnias, guerras civis, guerras, como nós assistimos aqui no nosso país, entre traficantes e outras coisas mais. Fomes, terremotos, epidemias. No Brasil, nós temos epidemias o ano inteiro, né? É dengue, zika, HN1, não sei o quê, gripe. É uma atrás da outra. São epidemias que estão aí, a gente às vezes não atenta para isso, mas estão nos anunciando alguma coisa. Estão trazendo à nossa memória. Jesus disse que isso ia acontecer. A perseguição aos cristãos, irmãos, em todo o mundo, a intolerância com os valores do cristianismo tem crescido absurdamente. Não sei se você acompanha isso, mas é algo assim que nos deixa abismados. Que valores que constituíram a nossa civilização estão sendo hoje desprezados de todas as maneiras. E Jesus disse, olha, vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Coisa boa, né? Jesus falou para a gente, né? Vocês serão odiados de todas as nações. Ele não disse que o pessoal ia amar a gente, não. Pelo contrário, o nome de Jesus, ele causa revolta em muitas vidas. Então, olhe para a situação da igreja em toda a terra e você verá realmente essa palavra se cumprindo. A apostasia da igreja, o abandono das doutrinas históricas, daquela fé que tem sido consolidada ao longo dos milênios, tem sido abandonada. Igreja, a coisa que chama igreja, está pregando outra coisa, que não o evangelho de Jesus Cristo, não o evangelho da graça, não o evangelho da salvação. Isso é apostasia. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que da apostasia vai surgir o homem da iniquidade. Você vê o surgimento desses falsos apóstolos e falsos profetas. E Jesus foi muito claro ao dizer que eles viriam fazendo sinais e prodígios da mentira. Então, irmãos, são coisas que Jesus deixou. E se tem uma geração que está vendo tudo isso acontecer, e em escala global, de um nível que nunca aconteceu antes, é a nossa geração. Então essa palavra vem diretamente para nós nesses dias, que devemos estar muito claramente focados na palavra de Deus, porque Jesus foi muito claro ao dizer aqui, né, que tudo vai passar. E o texto que foi lido no início, em Isaías 40, Deus disse que a palavra dele permanece eternamente. E Jesus aqui no versículo 35 diz que o céu e a terra vão passar, mas a palavra dele permanece, não passará. Irmãos, onde nós vamos nos apegar? Nas coisas que nós estamos vendo, que estão destinadas à destruição, segundo Pedro, ou na palavra eterna de Deus. Tudo passará, menos a palavra de Deus, essa palavra que está aqui diante de nós, essa palavra que nós estamos lendo. São coisas muito sérias, que devemos prestar muita atenção. E por essa palavra, nós precisamos viver e morrer por ela. Não podemos nos afastar dela, porque ela é a nossa garantia nesse mundo conturbado e que se prepara para a volta de Jesus. Mas além de falar sobre isso, desses sinais, no versículo 37, Jesus nos dá uma outra dica, um outro sinal. Ele fala, olha, porque assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Se você tem frequentado a escola dominical, o estudo que estamos fazendo em Gênesis, você tem sido desafiado e confrontado com um Deus que talvez você desconheça. Mas o estudo tem sido desafiador, tem sido maravilhoso, tem sido profundo. E o assunto que nós estudamos hoje foi justamente isso, o dilúvio. O que provocou o dilúvio? E se você ler em Gênesis capítulo 6, você vai ver que a palavra vai dizer que a maldade humana havia se multiplicado, que era corrompido todo o caminho do ser humano sobre a terra, que todo o ser humano havia corrompido o seu caminho, andava longe de Deus. E o Senhor Jesus diz então que a sua volta se dará nos dias semelhantes àquele de Noé. A maldade humana chegou a um ponto que Deus não pôde mais deixar que o ser humano existisse. Olhe para esse mundo que nós estamos vivendo. Domingo passado eu falei da intolerância e da violência que tem dominado o nosso mundo. A intolerância gera a violência. E nesse texto de Gênesis 6 nós vamos ver que a imoralidade também gera violência. Aquela geração se tornou extremamente imoral, extremamente desobediente, andava longe de Deus, zombava de Deus, olhava para Noé fazendo aquele grande caixote, durante 120 anos, pregando, falando, e as pessoas zombando dele. Esse velho está gaga, esse velho está doido, fazendo um caixote disso aí, dizendo que vai chover. Eles nunca tinham visto chuva. E Noé, a Bíblia diz que ele era um pregoeiro da justiça. Permaneceu firme no seu chamado. Por isso que a Bíblia diz que Deus o agraciou, Deus o chamou, Deus o abençoou. E ele e a sua família, então, foram preservados daquela destruição pela graça de Deus. E, irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito semelhante. Olhe para a nossa nação, irmãos. A intolerância, como eu já disse, a imoralidade nesse mundo está assumindo, nós já acostumamos. Você vê a imoralidade todas as horas dentro da sua casa. E nós começamos a achar que aquilo é normal. Mas diante do Deus da Bíblia isso não é normal. Isso traz consequências. Isso traz julgamento de Deus sobre a humanidade. Como trouxe na época de Noé, vai trazer sobre a nossa geração. A geração que vir, Deus vai realmente cumprir a sua palavra. Agora, não mais renovando a face da terra, mas criando novos céus e nova terra. A depravação a espiritual da nossa nação é algo que realmente nos assusta. A corrupção espiritual gera a corrupção moral e a violência. Isso deve servir de alerta para nós, irmãos. O que é que você está vendo? O que está acontecendo ao seu redor? Leia os dias do dilúvio, compare com os nossos dias. É uma semelhança absurda. E chega a nos assustar, de tão semelhante é. Mas Jesus mostra aqui que Deus foi misericordioso e Ele ali salvou aquela família, trazendo aquela família para a sua salvação. E nós, igreja, do século 21, nós precisamos compreender imediatamente isso que está sendo dito. O nosso tempo é muito semelhante ao tempo de Noé. Talvez o mais semelhante de toda a história. E a palavra de Deus é esta. E a advertência de Jesus nesse texto, como eu já disse, não foi para a gente preocupar com a data. Não é para a gente ficar olhando só para os sinais,
Mas ele diz aí no versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E no versículo 44 ele diz, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. No versículo 39 ele fala dos contemporâneos de Noé, que não perceberam o que estava acontecendo. 120 anos eles não perceberam, até que Noé entrou naquela arca. E Deus fechou a porta pelo lado de fora. E assim caminha a nossa humanidade. Não estão percebendo o que está acontecendo. Eu fico pensando também na igreja. Quantos que estão dentro da igreja não estão percebendo os dias que nós vivemos? Não estão percebendo os sinais. Não estão percebendo a advertência do Senhor. Estão vivendo como querem, de qualquer maneira. Não estão se posicionando verdadeiramente diante dessa palavra. Vigiai, ficai apercebidos. E se você ler em Lucas, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 21. Evangelho de Lucas 21, onde, nessa mesma palavra de Jesus, a parábola da figueira, Lucas expande um pouco mais aquilo que Jesus falou. Ele diz, olha, Lucas 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus disse, a minha palavra não passará. E Ele está nos advertindo sobre isso. Não nos deixarmos levar pela correria dessa vida, pelo brilho desse mundo, por aquilo que esse mundo nos oferece, mas pelo contrário, que nós devemos nos apegar à sua palavra. E essa palavra é esta: cuidado, vigiai, que ninguém vos engane. Esse dia há de sobrevir sobre todos os que habitam sobre a terra. Por isso, irmãos, a palavra de Deus nessa noite traz para nós essa lembrança da volta de Jesus. Precisamos estar constantemente falando sobre isso, focados sobre isso, porque Jesus virá, com toda certeza. Nós não sabemos quando, e nem precisamos ficar preocupados com isso. Sabemos que a coisa está caminhando, esse dia se aproxima velozmente. Não precisamos ficar discutindo certas doutrinas, mas precisamos estar preparados para quando esse dia chegar. Vigiai, para que esse dia não venha sobre vós como ladrão, para que esse dia não vos pegue despreparados. Portanto, o que nós podemos tirar desse sermão? Primeiro, que a volta de Jesus é o evento mais certo do futuro. Seja na nossa geração, seja numa geração posterior, com toda certeza, Jesus voltará. Guarde isso, coloque isso no coração. Não há nada mais certo do que isso no futuro. Segundo, somente Deus, o Pai, Criador, soberano, sabe desse dia. Não perca tempo de especular e de ouvir, principalmente aqueles que têm marcado datas. É triste quando você vê pessoas até dentro da igreja acreditando em alguém que marcou certa data. É triste. Terceira, a geração que viver nos tempos semelhantes ao de Noé, conforme foi narrado lá em Gênesis 6, deve prestar ainda mais atenção
aos sinais dos tempos. Se nós somos essa geração, nós temos ainda mais responsabilidade de pensar e olhar para esses sinais. E aqueles que foram alcançados pela maravilhosa graça de Jesus devem redobrar a sua vigilância nesse tempo, para não serem enganados, para não se deixarem levar por outros caminhos que não os caminhos do Senhor. E o Senhor Jesus disse que quando nós começarmos a ver acontecer essas coisas, não é para a gente desanimar, não é para a gente abaixar a cabeça, não é para a gente ficar triste, mas pelo contrário, ele diz: exultai, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, se nós cremos nisso, esperamos isso, é tempo de regozijar, é tempo de ver a ação de Deus nesse mundo. As coisas estão terríveis, nós nos lamentamos a todo tempo, tudo que está acontecendo, mas olhe para esses eventos como sinais que apontam a volta de Jesus, como cumprimento de profecias bíblicas. Já estão escritos aqui. Vamos crer nisso e esperar isso. Por isso a palavra de Deus nos diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que essa seja a esperança no nosso coração. Que essa seja o seu caminhar dia a dia. Não se deixe enganar pelo brilho desse mundo. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus nos sustente nessa caminhada para o seu reino, até a volta de Jesus.